Oi, oi. Vamos lá. Excelente áudio. Opa, bacana, bacana, legal. Marcos, seja bem-vindo. Legal, daqui a pouco deve chegar mais gente aí. Bom, pessoal, vamos lá, que a gente, 19h03, né? Eu gosto sempre de dizer que as equipes de alto desempenho começam pontualmente, né? Se bem que na internet as lives sempre tem um pequeno delay, aí, um pequeno atraso, 2, 3 minutinhos é perdoável. Bom, pessoal, então tem gente aí que eu já conheço, que já me viu aí em outras circunstâncias, e hoje a gente está estreando aí um ciclo novo aí, né, de lives agora pelo LinkedIn Live. A gente teve a autorização aí algumas semanas atrás para começarmos a fazer as lives aqui. Isso para mim foi um motivo de muito orgulho, né, porque o LinkedIn é bem seletivo aí com os conteúdos, e a minha pretensão aqui realmente não é levar esses assuntos, né, da cultura do sellout para o ambiente, por exemplo, do YouTube ou do Instagram, porque, assim, na verdade, eu quero gente que queira, né, ouvir esse assunto e que viva, né, as dificuldades, os cenários que a gente vai falar aqui no decorrer do processo, e que, principalmente, acima de tudo, possam pensar em, de repente, absorver, né, um pouco disso que a gente tem falado aí nas últimas semanas. Essa semana agora é a 17ª semana de encontros, né? O evento, eu estou chamando aí, vocês estão vendo aqui em cima, né, a marquinha que eu criei aí, o Sellout Experience. Então, toda semana, toda quarta-feira, a gente vai fazer uma live aqui no LinkedIn, sempre trazendo um tema relacionado à cultura do sellout, né? É um momento aí de experiência, efetivamente, para falar de sellout. Eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, né, dessa forma como a gente tem feito nas últimas semanas. Então, isso para mim é motivo também de preocupação, de uma certa forma, né, porque eu vejo muitas indústrias falando, né, em todos os segmentos, seja no canal pet, seja no canal alimentar, seja no canal farma, no canal cosméticos e tal, falando sobre a questão do sellout, mas a gente percebe ainda, infelizmente, muita restrição, né? Muita restrição na cultura. Porque eu vejo o sellout presente assim, em algumas ações específicas, algumas ações que de repente os departamentos de marketing desenvolvem e tal, implementam através ou da equipe direta da indústria, ou então via distribuidores, mas na prática, ainda falta uma ampliação em relação aos conceitos, né, dessa cultura do sellout. Então eu estou vendo que tem aí uma oportunidade bem grande ainda aí de desenvolvimento, e esse é o meu papel. Eu quero levar para pessoas, né, essa ideia, esse raciocínio, enfim. Quem não me conhece ainda, né, eu sou Gilberto Bogado, então, meu nome está aí na tela. Eu venho trabalhando com equipes externas de vendas, fui vendedor externo, né, muito tempo, quase 10 anos, quase 12 anos aproximadamente. Depois eu fui subindo aí nas posições, coordenação, supervisão, gerência e tal, mas sempre me relacionando sendo, né, e depois me relacionando com equipes de vendas externas. Passei por algumas grandes corporações, como Souza Cruz, São Paulo Alpargatas, Bung Alimentos, a Mars, mais especificamente, e depois passei por uma longa experiência aí como empreendedor, como distribuidor, tendo um negócio de distribuição no estado da Bahia, e depois também uma empresa de importação no estado da Bahia e Alagoas, e depois, mais tarde, tendo uma importadora com sede em São Paulo. Então eu tive aí a oportunidade de estar em todas as frentes aí, né, relacionadas à parte de vendas externas. Então eu fui vendedor, carreguei muita pasta, levei muito não na cara, tomei porrada de cliente, muita coisa aconteceu, e depois eu passei também a coordenar, e no final eu comecei digamos assim, a interagir um pouco mais dentro desse contexto aí, né, do sellout, né, da cultura do sellout, onde eu passei por uma grande corporação. A Mars foi uma grande escola para mim, né? Ela me deu aí uns grandes inputs em relação a esse conhecimento, e depois disso eu acabei disparando um conhecimento mais aprofundado, onde eu também fui buscar muita coisa nova para poder integrar dentro dessa cultura. E vocês vão ver que essa cultura do sellout realmente é muito mais ampla do que se fala, né? Não é somente, não se trata apenas de ações de marketing, né? Muito mais, é uma filosofia, efetivamente. Ela tem que estar
permeando todo o teu dia a dia. Não é somente pensar num modelo de venda, numa proposta de negócio que você está fazendo, que você pensou realmente nos mínimos detalhes para que o sellout aconteça. Na verdade, é muito mais grande do que isso, né? Começa depois, e também depois que você faz a venda, também tem aí todo o processo de acompanhamento. Bom, hoje a proposta, né, o meu desafio aí é entregar para vocês algumas reflexões. O título, né, do nosso encontro de hoje é gestão de vendas, né, na distribuidora, que isso vale também para a equipe de vendas externas da indústria, sem nenhum tipo de problema, já que tem um varejo lá envolvido no processo. As novas práticas gerenciais que vão efetivamente impactar no resultado das equipes de vendas externas, né? E aí você vai pensar assim, poxa, mas Gilberto, você vai dar o quê? Uma receita de bolo de novo, né? Semana passada eu falei também sobre um outro tema, e eu sempre gosto de dizer o seguinte: não é uma receita de bolo, é uma situação que eu acabei identificando, diagnosticando ao longo de todos esses anos aí de praia, digamos assim, né? Desde 1988, tem muita história aí. Então, assim, tem aí um conjunto de conhecimentos que a gente acabou somando em todo esse tempo, mas mais especificamente durante um período aí, depois que eu encerrei a operação de distribuição, eu comecei a fazer um viajar pelo Brasil em função do negócio de importação, e acabei tendo contato com um número muito grande de distribuidores. E eu consegui perceber que aqueles problemas que eu tinha aprendido, que eu tinha diagnosticado ainda no ambiente, enquanto eu era executivo de uma multinacional, eles ainda estavam presentes agora, né, recentemente. Então foram aí 2 anos e meio, quase 3 anos, viajando e tendo contato com distribuidores desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, de alguns segmentos aí, tipo o mercado pet, o mercado de cosméticos, o segmento de alimentar, o mercado alimentar, o varejo alimentar também. Então, antes que você diga assim, não, você vai estar trazendo uma receita de bolo, uma receita milagrosa, não é. Na verdade, é uma constatação, é um diagnóstico, e isso é fundamentado naquilo que eu também acabei vivenciando, né? Eu trouxe muitas coisas para dentro da empresa onde eu gerenciava, onde eu tocava. Então, muitas dessas coisas que eu acabei vendo no campo, depois eu já aplicava determinados fundamentos dentro da minha estrutura de gestão, e procurava trabalhar com essa cultura, com a equipe, né? Eu tive empresa em 2 estados, então era uma estrutura grande, chegamos a ter quase 35 vendedores no segmento pet, quem está no mercado pet sabe que isso é um número interessante de vendedores. Então, assim, a complexidade era bastante grande, e se você não tivesse uma metodologia para poder gerenciar isso, você não ia conseguir fazer, né? Então, segura a onda aí, se você tiver um pouco... não, estou em dúvida se você vai realmente apresentar alguma coisa nova. Você vai ver que tem algumas reflexões aí bem interessantes. Segura um pouco aqui, lá no final você vai concluir. Se você não achar que não vale a pena, tá tudo certo. Bom, primeiro ponto, antes de eu começar a falar sobre o tema principal, a questão como é que então eu cheguei a esse ponto, né? Então eu falei agora há pouco rapidamente sobre a questão do diagnóstico, né? Eu comecei a viajar realmente e perceber isso muito presentemente nos distribuidores, mas qual era o ponto importante, né? Então, assim, havia uma reclamação meio que generalizada por parte dos distribuidores. Eu prospectando distribuidores para trazer o meu negócio de importação para esses caras, e a gente percebia, de uma forma geral, uma dificuldade bastante grande, um grau de problemas assim muito grandes no sentido de previsibilidade de resultados, né? Ou seja, de você efetivamente pensar quanto é que você vai conseguir imaginar que você vai faturar daqui a 30, 60, 90 dias. Era uma coisa assim impensável isso, né? Dentro do ambiente das empresas de distribuição por onde eu passei. Não somente isso, tinha a questão relacionada à dificuldade, primeiro, eu falei agora de planejar, mas, consequentemente, a dificuldade de se chegar aos números, né? Então, assim,
era muito presente isso, né? Os distribuidores falando o tempo todo, muita frequência, cara, eu não sei o que fazer mais, a gente tem metas cada vez mais desafiadoras, os laboratórios vêm com objetivos, os laboratórios, as empresas, os fornecedores vêm com objetivos extremamente agressivos e tal, e a gente tem cada dia mais dificuldade de chegar a esses números, e eu não consigo também fazer com que a equipe realmente venha para dentro desses objetivos comigo, né, os distribuidores falando, então gestores, né, supervisores, gerentes de vendas e tal. Então isso era muito recorrente. E isso acabava gerando nessas pessoas frustrações. Eu falei com alguns supervisores, por exemplo, eu me lembro de um caso específico, se não me engano foi lá no Espírito Santo, que eu fiz rota com uma pessoa, com um supervisor de vendas, um coordenador de vendas, na verdade, e ele me dizia que ele já que ele tinha passado por 3 ou 4 empresas recentemente, que ele não estava conseguindo pensar em estabilidade nesse mercado, ele pensava em sair desse segmento porque não encontrava estabilidade no segmento de distribuição, ou seja, ser um supervisor de vendas, um gerente de uma empresa de distribuição, para ele estava representando riscos, né? Então, eu fiquei assim, então, o cara o tempo todo frustrado, decepcionado, não conseguindo atingir os números e tal, e isso, consequentemente, trazendo para ele baixa empregabilidade, né, riscos de ficar o tempo todo aí correndo atrás da máquina, né. E o terceiro ponto, ainda nesse contexto, eu falei, rapaz, deve ter alguma coisa, né, o que a gente possa fazer. Bom, eu sempre procurava me colocar ao lado, né, desses parceiros, desses distribuidores com os quais a gente conversava ao longo desse tempo, e procurando passar, né, algum tipo de estímulo, né, ou então procurando provocar algum tipo de pensamento novo para que as práticas mudassem, porque se você não está tendo bons resultados, a gente já sabe isso, todo mundo fala sobre isso, né? Se você não está tendo bom resultado com o que você está fazendo, tem que mudar o que você está fazendo, não tem jeito, tem que buscar uma outra configuração, o que é óbvio. Mas aonde eu estou querendo chegar? A questão é que, bom, então a gente já sabe, né, o que não fazer. A gente tem aí um conjunto de coisas que a gente está hoje fazendo, mas que, poxa, não está dando resultado. Então, o que eu não estou fazendo corretamente? Né? O primeiro ponto que eu encontrava muito frequentemente era que a maioria dos distribuidores não tinham um processo, né, bem definido para as suas equipes externas. Então, os gestores de vendas, de uma forma geral, eram apagadores de incêndios, né? Então, eles estavam constantemente correndo, né, roteiros de manhã um vendedor, de tarde outro e tal, um negócio maluco para tentar fechar, né? E principalmente nas últimas semanas do mês, né? O cara ficava louco. Eu, quando visitava roteiros com distribuidores, eu não contei uma coisa importante para vocês, é que como é que eu fui conhecer essa particularidade dentro dos distribuidores que eu prospectava. Porque o meu método de prospecção dos distribuidores era, antes de ir para falar com os distribuidores, eu sempre ia para as rotas, eu ia para as áreas de venda, visitar clientes efetivamente, lojistas, né, para perguntar para o lojista, eu procurava abrir assim um range de clientes diversos, né, em áreas distintas, área A, área B, área C, eu procurava fazer roteiros aleatórios, tentando ver se realmente aquela empresa tinha uma boa distribuição, uma boa presença, né, no mercado onde atendia. Então era daí que surgia essas informações de campo. E algumas vezes, alguns gestores de distribuidoras me indicavam a sair da campo junto com o supervisor, coordenador, até com algum vendedor, porque eu pedia muitas vezes isso também, né, para conhecer, para ver como é que era a prática do cidadão lá no campo e tal. Então, basicamente era isso que acontecia. Então, um dos pontos que eu encontrava era a falta, efetivamente, de um processo, né, de um processo de vendas externas. O que o vendedor o que o vendedor externo precisa efetivamente fazer quando ele sai da sua casa de manhã e vai até o primeiro cliente? O que ele, quando chega na loja, qual é o procedimento que ele deve adotar? Agora a gente tem uma mudança de contexto, né? A gente está aí com muitas áreas trabalhando com as equipes com um modelo híbrido de atendimento, né? Com a equipe trabalhando de casa, ou seja, tem um novo contexto aí, então, né? A questão é que agora é mais arriscado, é mais inovador ainda, a gente precisa ter novos elementos aí no processo de capacitação desse pessoal.
Então, não se tinha um procedimento antes e provavelmente até agora, com essa mudança toda que está acontecendo, não deve estar existindo ainda na maioria daquelas empresas, se elas não fizeram algum tipo de mudança significativa no seu proceder. Então, esse era um primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente percebia que os caras, que a maioria dos distribuidores faziam com muita frequência, eram ser os geradores das soluções. Ou seja, você tinha lá um supervisor de vendas, um gerente comercial, ou então o diretor da distribuidora, todo mundo sentava lá num determinado dia do mês e tal, para falar de planejamento, e todos eles então saíam dali com cada um deles com pacotes promocionais, com descontos agressivos, políticas promocionais que assim, parecia que essas três situações iriam resolver todo o problema de sellout da distribuidora, né? Ou seja, o que não se deve fazer, o que eu estou querendo trazer, né, o que eu encontrei, né, que é totalmente discrepante com o que eu estou pregando, é de você centralizar as decisões de solução de sellout somente em 2 ou 3 cabeças. Não dá, esse modelo não está mais do que claro que não dá, que não funciona. E o terceiro, eu vejo assim como um ponto assim extremamente importante, né, é que o supervisor de vendas, como eu falei agora há pouco, ele estava naquela contingência de apagar aquele ritmo, né, de apagar incêndios e tal, uma visita de manhã, outra de tarde para tentar resolver o problema. Isso acabava gerando uma rotina do supervisor de vendas totalmente voltada para o operacional. Então, eu concordo que existe aí uma parte operacional, né, dos gestores de vendas, dessa estrutura de coordenação e supervisão, que deva existir, é claro, mas o escopo, né, que a gente acaba percebendo que não acontece, que é o escopo em gerenciamento do processo, em efetivamente garantir, em cima da equipe de vendas, que efetivamente o vendedor cumpra o passo a passo de vendas, né? Que ele faça o planejamento, que ele faça o processo de aproximação na loja, que ele vá para a área de venda, faça a verificação, faça lá o 4P1V, depois eu vou entrar um pouco mais de detalhe para falar para vocês o que é isso, para quem não conhece ainda. Então, assim, a gente percebia que esses 3 elementos aí estavam muito presentes, né, junto às equipes de coordenação e supervisão de vendas. Então, e aí, só que aí surgiu em algum momento um fato interessante, tá, pessoal? Bacana esse fato aí. Porque eu comecei a ver, a primeira coisa que eu comecei a ver é o seguinte, que, puxa, tudo aquilo que eu fazia na minha empresa de distribuição, que não era, obviamente, 100%, né, mas assim, eu conseguia ter uma boa distinção dessa coisa que era a parte operacional e a parte extremamente bem concatenada, né, com a equipe de supervisores nesse sentido. Mas eu comecei a ver que alguns distribuidores conseguiam ter excelentes resultados. Então eu vi em alguns segmentos distribuidores específicos que tinham assim uma presença muito forte no ponto de venda, né? E não era numa área somente não, ocasionada por um vendedor específico, né? Então eu consegui identificar essa estatística, eu tenho registrada, anotada a documentação dessa checagem de mercado que eu fazia. Então eu tenho assim alguns nomes que apareciam nesse processo de empresas que conseguiram fazer esse processo acontecer. Ou seja, uma equipe engajada que tinha efetivamente um bom direcionamento para a execução do ponto de venda, com as equipes de coordenadores naquela visão, naquela coisa mesmo de supervisão, né, muito mais como um apoio, como um suporte efetivamente, e eles focalizados no processo. Então, opa, peraí, esse modelo é possível que ele seja implementado. Aí veio, eu falei, pô, então, peraí, então o que eu fazia lá no passado, com mais o que está acontecendo com algumas empresas, e elas têm isso implementado, está funcionando e tal, opa, isso é possível, então é viável. É sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Quais são esses pontos, né? Quais são os pontos que efetivamente eu vi e que mudaram o resultado de algumas empresas de distribuição? Eu não vou aqui ficar falando sobre isso, mas o ponto comentei já em outros encontros que fizemos no passado, no período em que fui distribuidor, eu tive algumas premiações
muito interessante por conta de execução. Então a gente tinha uma equipe bacana, bem voltada para o processo todo de execução no ponto de venda, e que me levou aí para algumas viagens internacionais, Nova Zelândia, África do Sul, França, Estados Unidos e tal, com viagens pagas e tal, por conta da execução. Então, a gente era medido por volume, mas também tinha um padrão de qualidade mínimo que era muito bem estabelecido, e a gente precisava ser vitorioso dentro do hall de distribuidores que faziam parte da nossa regional naquela época. Então, assim, a gente prezava efetivamente por isso. E eu também vi esse mesmo modelo em alguns distribuidores tocando a vida normal, não estavam em campanha. Esses caras que eu visitei, que eu tenho relacionados, eles não estavam em campanha de vendas. Isso que eu estou falando era a prática deles diária, né? Então, ou seja, é algo que pode ser implementado e que efetivamente, quando implementado, pode modificar o seu processo, né? Então, basicamente, vamos lá. Quais eram esses pontos? Antes de falar, só uma última coisa. Olha só, se você é supervisor, se você é gestor de vendas, né? Eu sei que tem aí gente que também pode ser que seja de vendas diretamente. O Marcos, eu me lembro que Marcos trabalha como key account, mas eu não sei a posição efetiva de todos os outros. Mas o ponto não adianta a gente ficar aqui falando, né? Por isso que eu tenho falado sempre nos nossos encontros que, olha, se a gente trouxesse todos esses temas que eu falei nas últimas 16 semanas, essa é a 17ª, e a gente colocasse isso no papel e procurasse efetivamente implementar, faz o teste. Isso que eu vou falar, tenta fazer o teste para você ver somente com uma parte do que eu vou falar, para que você implemente e avalie, que só aí você vai conseguir entender aonde é que eu estou querendo chegar. Se você implementar efetivamente todo o pacote, você vai destruir aí os resultados aí na sua área. Tá? Então, o primeiro ponto que que eu quero trazer para vocês hoje como sendo assim fator crítico, né, de ajuste nesse momento, e principalmente assim, eu estou falando, o tema de hoje suscitou não em função do isolamento social ou da pandemia. Essa questão de mudança gerencial não é somente em função disso. Na verdade, a gente tem aí um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Covid está sendo aí, digamos, o fato mais impactante desse ano, mas a gente tem outros elementos que estão acontecendo também no varejo e que requer, e eu tenho chamado a atenção para isso desde o começo do ano, requer atenção, né, das equipes de coordenação e das equipes externas. É que o varejo está se modificando, né? O perfil das lojas estão modificando totalmente. O aparato tecnológico que está entrando cada dia mais nos pontos de venda para ajudar no processo operacional da loja e tal, vai mudar completamente o processo. Eu falei aí há poucos dias sobre algumas lojas das grandes redes lá de São Paulo, aí do estado de São Paulo, que já estão todas automatizadas. Você pode entrar na loja, não precisa mais você passar pelo caixa, você vai pegando os itens e ele vai automaticamente abastecendo um aplicativo que você tá no seu celular, e antes de você ir embora, você só aperta um botão, paga e vai embora. Ou seja, o modelo mudou de abastecimento, de giro, de sellout no ponto de venda. Será que essas lojas não estão mudando também na retaguarda? Então, eu questiono isso o tempo todo, ou seja, se uma loja está se automatizando no processo de saída dos produtos, será que ela também não está buscando automação na entrada dos produtos? Eu sei de empresas de distribuição que hoje já estão pensando aí em estabelecer os processos de comunicação com o ponto de venda. Isso vai fazer com que o vendedor externo modifique o seu perfil de execução. E isso vai fazer também com que o supervisor, o coordenador, também tenha que modificar o seu papel como gestor desse profissional. Então, hoje no Brasil, a gente perde um volume alto de horas, né? 65%, 70%, 80% do tempo de uma visita é para fazer reposição. Quando isso for automático, o que vai acontecer, né, com o processo? Então, a gente vai ter que rever aí, na verdade, o novo comportamento, né, do homem de vendas externo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, dentro desse contexto, é o seguinte: o que eu vi? Tá? O que eu vi de muito presente, então, naquelas empresas que efetivamente tinham alguma coisa implementada e que as diferenciava das demais? A sistematização, o primeiro ponto, a sistematização do processo de qualificação de pessoas. Veja,
Isso é um processo muito sério, porque qualificar pessoas não é. Você não pode pensar, como supervisor, como gestor de vendas, que você está saindo no carro com o teu vendedor e que somente isso basta. Né, que você está falando com ele, ou então até que você possa fazer, de repente, alguma visita de demonstração para o seu treinando aí, né, para o seu vendedor e tal, e que isso vai resolver o problema. Na verdade, não é suficiente. Né? O que a gente entende é que, e quando eu falo de sistematização do processo de treinamento, é efetivamente você ter uma estrutura de treinamento onde você consiga, onde isso seja efetivamente uma filosofia de trabalho da empresa. Né? A questão é que, veja, onde eu estou querendo chegar. Eu falei há poucas semanas atrás sobre uma matriz, né, de competências e tudo mais. Então, assim, se você tem um cara, um vendedor hoje que está na tua estrutura, na tua equipe de vendas, e você, por exemplo, identifica que ele, no processo diário dele, ele tem uma limitação. Ele não é um cara bom, por exemplo, para lidar com objeções. Vamos aqui, hipoteticamente, fazer. Ele é um cara que tem um bom resultado na sua rota, ele preza muito pelo relacionamento e tal, mas ele, quando se depara com objeções, ele não sabe como lidar com esse processo. Ele não tem as técnicas, ele não foi treinado para saber, por exemplo, fazer perguntas, para tentar entender melhor a objeção, que é o que se preconiza, né, considerando as técnicas de vendas. Então, você observa isso, só que você, ao invés de agir no sentido de municiar ele com algum conteúdo, ou então até com algum tipo de treinamento específico para que ele consiga desenvolver essa habilidade, não faz. Né? Isso eu vi muito frequentemente. Né? Isso eu vi muito frequentemente. Então, assim, na medida que você então identifica as oportunidades de treinamento, de qualificação de uma pessoa e não trabalha em cima desse ponto, aí a gente começa então a incorrer no problema. Porque se você não apontar, se você não levantar essa questão como oportunidade, porque ele tem outros elementos que são positivos, ele já é um cara que, por exemplo, tem uma boa distribuição, tem uma boa presença de produtos no ponto de venda, tudo mais, bacana, só que ele tem esse ponto que precisa ser trabalhado. E todos nós temos pontos, né? Todos nós temos pontos que precisam ser trabalhados. A questão aqui nós não podemos tapar o sol com a peneira e simplesmente deixar aquilo que é problema, aquilo que é uma oportunidade de melhoria, sem tratar esse ponto. Então, a sistematização está relacionada a você criar efetivamente um sistema onde você tenha, primeiro, qual é o parâmetro, quais são as competências que você efetivamente elege como sendo importantes para o seu time de vendas. O que um vendedor, para trabalhar na sua empresa, precisa ter como características, vamos lá, como habilidades técnicas, né? Tipo, ele precisa saber conhecer matemática, precisa saber o mínimo de informática, precisa ter um Excel, tal. Habilidades funcionais, básicas. Depois, competências. Ele precisa ser uma pessoa que tem habilidades de inter-relação, ele precisa ter os princípios da liderança, ele precisa ter, enfim, ele precisa ter lá um conjunto de competências que vai fazer sentido para a sua empresa. Agora, o que cada um desses títulos tem abaixo? Então, vamos lá. Quando você fala, por exemplo, de habilidade de inter-relação pessoal, o que é isso? Então, você vai enumerar lá, você vai pontuar, por exemplo, olha, eu considero que uma pessoa que tenha boas relações, boa qualidade de relação interpessoal é uma pessoa que, por exemplo, digamos, se comunica bem com os pares, nas reuniões, tem participação ativa, é um cara que agrega, né, no sentido da comunicação e do relacionamento. Ou seja, você vai criar critérios para tentar, digamos assim, construir, né, uma matriz onde você vai poder colocar tanto esse vendedor, né, esse profissional que a gente acabou de falar, que tem lá a sua limitação, por exemplo, com técnicas de objeção, de comunicação no sentido para tratar objeções, quanto todos os outros vendedores. E aí você vai conseguir ver que, bom, peraí, esse profissional aqui tem essa limitação, ok, só que eu tenho outros aqui que não tem, que tem outras, talvez que sejam muito bons nesse quesito das objeções. Ou seja, é a criação de uma matriz onde você consiga, então, identificar quem é que tem
tais oportunidades onde você precisa trabalhar e quem é que tem tais potencialidades que você pode explorar. Sabendo isso, sistematizando isso, você vai conseguir ter uma coisa muito importante que as empresas hoje buscam, né, muito fortemente, que é encaixar aquele profissional que tem as maiores potencialidades dentro de áreas importantes, de áreas críticas, de áreas de maiores faturamentos, talvez, porque se esse cara tem uma excelente qualificação técnica, em tese, se você colocá-lo corretamente dentro de uma área que tem lá, por exemplo, uma grande oportunidade de desenvolvimento, você pode ter um salto de faturamento naquela região. Ou seja, cruzar essas duas coisas é super importante. Como é que você faz? Como é que você consegue fazer isso? Documentando. Você tem que ter efetivamente isso tudo, digamos, tabulado, né? Gerenciado. E aí como é que, assim, na Mars, a gente tem eu me lembro muito do processo da Mars, eu falo sempre que a Mars foi uma grande escola, falei aqui agora há pouco já, né? Então a companhia tinha uma sistemática de treinamento, de qualificação, que ela era efetivamente cíclica. Então você tinha lá, durante o ano, 4 ciclos de paradas, onde a cada trimestre você tinha então uma parada para fazer uma revisão efetivamente com o teu colaborador. É de você enaltecer os pontos positivos, mas efetivamente, digamos, orientar quanto aos pontos de oportunidade. Olha, se você tem aqui uma fragilidade em Excel, por exemplo, agora, hoje em dia, você tá todo mundo aí tendo que ser obrigado a trabalhar com as planilhas, né, principalmente em home office, né, para fazer o gerenciamento de números e tudo mais. Então, assim, se você não tem essa habilidade, como é que você vai fazer agora? Tem que prover essa equipe. E aí, será que a empresa pode fazer aí um investimento para qualificar o time em relação a esse tema específico, a esse item específico? Então, é por aí o caminho. É mais ou menos isso, é você ter essa matriz para você rastrear e ter a sistematização. Então, eu digo que as empresas nas quais eu observei melhores desempenho tinham alguma coisa nesse sentido implementado. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Depois, o segundo ponto. O segundo ponto assim, veja, eu estou querendo dizer o seguinte, isso aqui tudo é responsabilidade do corpo de gestão. Começa aí com o coordenador, supervisor de vendas, vai acabar lá em cima na direção. Quem pode, de repente, provocar esse processo são os coordenadores de vendas. Né? Eu digo que um coordenador de vendas, um supervisor de vendas bem qualificado, vai trazer subsídios para uma elaboração. Lógico que muitas vezes a decisão de se implementar um projeto como esse depende, obviamente, da direção, da aprovação, até porque tem budget daí, né, tem orçamento envolvido no processo, mas se você começar a trabalhar com essas ideias, você provavelmente vai conseguir mostrar para os seus diretores, para a direção da empresa, que isso é uma oportunidade e que se você trabalhar no sentido de implementar isso, você vai ter uma grande mudança qualitativa, né, em relação à execução do teu time. O segundo ponto, eu diria que esse ponto aí entra um pouco no pessoal, né? Assim, é muito mais você. Se você é coordenador, se você é supervisor, precisa ter aí uma mudança de paradigma, né, no processo da condução das equipes de vendas. Eu diria que esse ponto talvez seja aí o mais difícil, né, nesse processo. Por quê? Porque é aquela coisa de mudança, né? A gente sempre tem dificuldade de mudar. Você viu, eu falei agora há pouco aqui sobre a questão de sair do Zoom, que era mais confortável, para vir para cá para a live, poxa. Então, eu estou aqui desconfortável ainda, né? Mas assim, faz parte do processo. Esse desconforto faz com que a gente se mobilize. Eu tive que fazer um treinamento, fui fazer um curso para entender como é que fazia live e tal, enfim. Então, toda aí uma movimentação. Falar nisso, deixa eu parar aqui um pouco. Pessoal, até agora tá fazendo sentido. Vocês estão aí ainda? Eu não consigo ver se vocês estão ativos aí e tal. Tá tudo certo por aí? Dá um ok aí, pelo menos, para eu saber. Um oi. Vou tomar uma água por enquanto. Tem um delay aí. Eu vou mudar aqui o banner.
Se tem alguém ainda que não se conectou comigo lá no LinkedIn e estiver assistindo pelo computador, eu vou colocar aqui um QR Code, vai aparecer para vocês aí, já deve ter aparecido para vocês. Esse QR Code aí me leva vocês lá para o meu perfil diretamente, tá? Dá uma olhada aí, se você tiver com o computador ligado e usando o celular, aponta o celular aí com a câmera para esse número, para esse QR Code, e você vai lá para o meu perfil. Se você tiver no celular, se liga aí, eu estou colocando aí na tela o meu endereço lá, o meu login, lá, o meu perfil lá do LinkedIn. Aí a gente se conecta e depois você vai ficar sabendo aí das próximas semanas os outros temas que a gente vai falar, tá bom? Bacana. Depois no final tem mais um outro lance aí para a gente se conectar. Bom, gente, então assim, ó, onde eu estou querendo chegar? O segundo ponto, então, é o que a gente falava dentro do processo e que a gente percebia dentro do processo dos distribuidores. Era a questão relacionada ao monitoramento desse passo a passo aí que a gente tem preconizado desde sempre aí, né? Você pode chamar aí, tem vários nomes aí dos dos PBV, tem passos básicos, processo básico de vendas, enfim. Aonde é que eu quero chegar? O que eu observo, e isso é uma constatação bem interessante, né, que a maioria das empresas que não conseguiam avançar ou tinham dificuldade de crescer em seus resultados e tal, elas estavam geralmente sem essa definição mais clara do passo a passo de vendas e depois disso, como não tinham isso bem definido, também não conseguiam ter nenhum tipo de monitoramento. Então, tem um princípio que a gente ouve aí falar aqui dentro do ambiente de administração, minha formação é administração de empresas, um cara chamado Kaplan que falou o seguinte, que o que não pode ser, o que não é medido não pode ser gerenciado. Então assim, se você não mede, né, se você não consegue quantificar, não consegue transformar em números, você não consegue gerenciar, você não tem ideia de como é que está o desenvolvimento daquele ponto dentro do seu time, mesmo que seja um quesito qualitativo. A gente é muito acostumado a controlar as equipes de vendas pelas cotas, né, cota de vendas, cota de positivação, pega lá principais produtos ou então principais famílias, cria as cotas de valores, tudo certo. Isso tem que ter, claro, não tem mistério, faz parte do processo. Só que tem um outro elemento que eu vejo faltar no processo, e a gente implementou isso lá no passado e que deu muito resultado, e essas empresas que hoje têm sucesso com as equipes de vendas, a gente consegue perceber que elas têm isso muito bem definido, que é o monitoramento do processo, efetivamente. Então, assim, a função de coordenação de vendas, a função de supervisor de vendas, de um gestor de vendas efetivamente externo é garantir, isso nessa filosofia, é garantir que o vendedor faça, efetivamente cumpra, passe por todas as etapas do processo da venda. Então, mas eu não tenho um processo estabelecido. Você vai ter que buscar bibliografia, ou então você vai ter que dar uma estudada no perfil de como as visitas da sua equipe hoje é executada, tentar fragmentar essa visita em passos, porque observe, assim, quando você fala, por exemplo, em aprender, por exemplo, nadar, né? Um esporte qualquer, vamos falar de natação aqui. Se bem que natação não é muito a minha praia, mas assim, eu jogo tênis, eu vou falar um pouco do tênis então, vamos lá. Se bem que natação é mais popular, mas vamos para o tênis. Então assim, para que eu aprendesse a jogar tênis, eu precisava primeiro saber o seguinte, bom, eu vou precisar de condicionamento físico, eu vou precisar, e aí eu tenho que melhorar meu condicionamento para poder jogar 1 hora, 2 horas, eu preciso ter habilidade com os equipamentos, eu preciso primeiro ter os equipamentos, depois ter a habilidade com os equipamentos para você pegar a raquete, tem posição específica para você bater a bola reta, para bater a bola para o alto, para bater a bola com efeito. Então, tudo depende de uma posição na raquete e eu preciso treinar cada uma dessas posições, ou seja, eu preciso... tem ali um passo a passo. Aí eu tenho a batida de direita, depois eu tenho a batida de esquerda, depois eu tenho a batida no fundo, a batida no meio, a batida na rede, ou seja, eu tenho posições distintas onde eu tenho que treinar todas elas. E eu não posso dizer assim, não, eu estou aprendendo a jogar tênis. Não é simplesmente jogar tênis, eu tenho que aprender, na verdade, cada uma dessas etapas aí do processo
para que eu possa efetivamente me transformar lá no futuro em um possível jogador. Não profissional, obviamente, vou ser amador pro resto da minha vida. Eu comecei muito tarde a jogar tênis, mas é um negócio que, se você não aprender o passo a passo, as etapas, né, os fundamentos daquele processo, daquele jogo, você não vai evoluir. No futebol é a mesma coisa. O cara não pode querer ser jogador de futebol se ele não sabe bater um pênalti, se ele não sabe bater um corner, um escanteio. Não existe essa possibilidade, né? Então, assim, ele tem que efetivamente dominar todas as áreas da função que ele vai cumprir naquele processo para poder ser um excelente jogador, um bom jogador, pelo menos aceitar, ser aceito, né, como jogador em alguma posição. No caso de vendas, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, assim, como é que você está treinando a sua equipe de vendas? Ah, não, vamos treinar os caras para vender. Sim, mas o que é vender? Vender é um passo a passo. Tudo o que é vendido tem um passo a passo. Então, se qualquer vendedor que venda qualquer coisa, tem um passo a passo. Então, ele tem lá uma etapa de planejamento, ele tem uma etapa de aproximação, de contato com o cliente. Se for uma loja de balcão, por exemplo, ele vai ter o approach com o comprador, ele vai ter que entender a necessidade do cliente, ou seja, ele vai ter que abordar e fazer perguntas para o cliente. Tem um processo, esse processo existe. Não existe como esse vendedor não passar por esse processo, porque se ele não perguntar para o cliente o que ele está querendo, ou qual é a necessidade dele, quais são os pontos, por que ele chegou até a loja, tal, ou que produto ele está procurando, ele tem que ter um processo de comunicação nesse processo, ele tem que ter uma habilidade de comunicação para poder ser vendedor. É simples isso. Então, não dá para conceber um vendedor, né, lógico, a não ser em casos, né, específicos, a gente tem pessoas que trabalham, né, mas de qualquer forma a comunicação se dá, mesmo que tenha alguma debilidade no sentido da comunicação oral, mas a gente percebe que a comunicação ela é necessária, né? Então a pessoa tem que ter essa habilidade para poder, digamos, estar nesse contexto. Então, um vendedor externo também tem um passo a passo que precisa ser executado. Eu posso dizer o seguinte: eu gosto de pensar, eu me baseio sempre na teoria de Kotler, né, que fala exatamente sobre isso. Então, ele diz que todo o processo de venda vai englobar pelo menos alguns passos fundamentais. Ele fala sobre planejamento, ele fala sobre prospecção, ele fala sobre a aproximação, ele fala sobre proposta, apresentação de proposta, ele fala sobre tratamento de objeções, identificação de objeções, tratamento de objeções, ele fala sobre fechamento, ele fala sobre acompanhamento depois de tudo isso. Ou seja, são etapas, eu falei aqui 7, 8 etapas, são etapas que, se você estratificar e você começar a perguntar, bom, o que meu vendedor precisa fazer efetivamente em cada uma dessas etapas? Né? Quando eu falo, por exemplo, de aproximação é um dos passos mais importantes e que eu vejo a maior parte das empresas de distribuição incorrendo num erro gravíssimo, gravíssimo, porque não orientam as suas equipes de vendas no sentido de que o vendedor precisa efetivamente, antes de ir lá para o comprador, seja o dia que for, seja com o objetivo que seja, ele precisa ir para a área de vendas, ele precisa fazer verificação 4P1V, se os produtos que ele vende possíveis estão na loja, se os produtos estão posicionados, se os produtos estão precificados, se os produtos estão promovidos e se os volumes estão adequados. Se não tiver isso, acabou. Você está deixando passar aí muita oportunidade, provavelmente, se você não está orientando o teu time nesse sentido. Então, e aí entra o quê? Se você não tem isso determinado, você também não deve estar monitorando. Não monitorar isso vai te deixar no escuro, porque você não vai conseguir saber o que a sua equipe, digamos assim, aonde a sua equipe está deixando a oportunidade. Você pode ser que tenha aquele vendedor que é um excelente verificador, ele vai para a loja, realmente ele observa todos os pontos possíveis de negócios com qualquer produto dentro do ponto de venda, só que ele tem, por exemplo, voltando para o caso agora há pouco, ele tem problemas com a questão da identificação de objeção. Ou ele, por exemplo, treme na hora de apresentar uma proposta, ele tem dificuldades, ele fica com medo de apresentar propostas de negócios mais pesados, porque o pensamento dele é o seguinte: não, se eu vender muito, eu posso ter algum problema lá no futuro. Isso pode acontecer também. Então, assim,
essa questão do monitoramento é crítico. Muito, talvez as duas coisas sejam assim parecidas, né? Mas elas são distintas, mas só que lá no final interrelacionadas, né? Mas a questão é, se você não tem um processo, então você não monitora. Se você não monitora, você não consegue saber como é que está a qualidade do teu time. Portanto, você deve estar correndo, provavelmente, toda a última semana do mês, ou nos últimos 10 dias do mês, atrás dos negócios, fazendo visitas, correndo, pressionando a equipe, porque tem que fechar, tem que correr e tal. E aí você está centralizando um processo que, na verdade, poderia estar sob a responsabilidade da sua equipe. Esse é o grande desafio. Se você tivesse mais focalizado na gestão das etapas, né? Eu sempre associo essa situação ao processo de produção, né, de uma fábrica. Quando você pensa numa fábrica qualquer, do produto que você vende, para que o produto chegue lá no final, né, todo embaladinho, bonitinho, shrinkado, para ir para o caminhão e tudo mais, ele passou por um processo anterior, que começou provavelmente lá no início, na aquisição da matéria-prima. Se você quiser ainda antes, planejamento, ou seja, na etapa de desenvolvimento, né, então ainda teve uma etapa anterior. Mas veja, planejamento, desenho do produto, desenvolvimento da solução, tal. Depois, aquisição da matéria-prima, depois início da produção, enfim, você consegue ver etapas. Então, assim, quando você gerencia bem todo esse processo, você garante cada uma dessas etapas no seu tempo, no seu momento certo e tal, e com a qualidade suprema, você vai chegar lá no final com um produto super bem acabado, perfeito, de acordo com o que você tinha planejado lá no início. Qual é o produto da tua equipe de vendas? O produto da tua equipe de vendas é o pedido, né? É o negócio fechado. O pedido representa um negócio fechado, né? Então, para que você chegue até esse pedido, você também tem etapas anteriores. É esse o ponto que eu tenho tentado preconizar. Eu estou falando aqui, o Giovanni colocou aqui uma observação, quando puder, oriente sobre o que de fato é mais importante, faturamento ou positivação dos lojistas. Giovanni, eu vou dizer para você o seguinte, meu caro, eu não vejo, eu vejo o seguinte, eu vejo que os dois são importantes. Essa semana eu tive numa das mentorias que eu estou fazendo, conversando com uma das coordenadoras de vendas, e eu dizia para ela o seguinte: qual é o teu escopo desse momento? Olha, esse momento, agora, o que eu preciso realmente, eu tenho um final de ano aí, que eu vou ter um mês a menos, porque dezembro geralmente é um mês curto para vários canais, né? Então, o mês de dezembro tem lá 10, 12 dias no máximo, 15 dias no máximo, e eu tenho que trazer faturamento. Eu tenho que, sabe, tem que trazer. Então, pronto. Então, se você tem esse alvo e tal, se você colocar outras métricas de positivação, sei lá, de visita técnica, sei lá, aplicação de material de merchandising em ponto de venda, você vai direcionar o foco da tua equipe para outra coisa. Se o teu objetivo mais importante agora na reta final é o faturamento, meu amigo, bota toda a energia da tua equipe em cima dos objetivos de faturamento. Agora, lógico, você não vai abandonar a distribuição, né? Você não vai simplesmente vamos pegar e vamos fazer só atendimento dos maiores clientes. Isso não vai acontecer. Mas assim, se momentaneamente você tem uma meta muito agressiva de faturamento, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que as metas, as duas são importantes. Você só constrói marcas sólidas numa empresa de distribuição se você tiver ela pulverizada. Você não constrói uma marca num mercado onde você tenha lá 1000 pontos de venda com esse produto presente em 10 lojas. Você não pode dizer que você tem esse produto presente no mercado. Né, ele está uma dízima periódica de participação, né, share de mercado. Então, se ele tem 1000 lojas, você vai ter que estar lá em pelo menos 80%, 70%. Então, você vai ter que ter distribuição. Agora, quando você tem um objetivo que está muito no curto prazo, determinado em termos de faturamento e tal, você vai focalizar em cima de faturamento, que poderia ser o contrário. Poderia ser também, se você, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma meta de ampliação de distribuição, eu tenho um produto novo que entrou agora no portfólio da distribuidora, o laboratório o fornecedor está apostando muito nesse produto, e a gente vai ter que fazer uma campanha forte de pulverização. Então, todas as energias em cima de distribuição. Não entra com. Não adianta.
monitora o faturamento, obviamente, né? Mas a tua meta, as campanhas e tal, tem que estar associadas à positivação. Eu costumava, na distribuidora, em regime normal, gerenciar as duas. Agora, eu sempre estava ali atento ao que era prioridade, dependendo do momento. Eu vejo que, em alguns casos, a gente acabava alternando a importância desses dois fatores, mas eles são cruciais, né? Não podemos negar isso, não. A Luciana está dizendo que chama isso de rotina básica de vendas. É exatamente isso, Luciana. É exatamente isso. Esse é o ponto. A gente percebe que essa rotina básica, ela em teoria, muita gente conhece, mas infelizmente nem todo mundo efetivamente a implementa. E acima de tudo, não envolve, né, a equipe nesse sentido. Capacitar esse pessoal, o time de vendas, nessa prática, vai te trazer mais conforto como gestor. Você vai poder ter um outro nível de gerenciamento na medida que você consegue implementar efetivamente isso no campo, né? Eu digo que eu ia pontuar um terceiro elemento, né, desse diagnóstico todo que eu falei para vocês, uma coisa importantíssima, tá? Que aí entra agora no contexto aí da Covid e tudo mais, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho, só para eu entender. A Luciana falou, por exemplo, da rotina básica de vendas. Sim, mas a rotina básica de vendas agora, com o Covid, ela mudou? Responde para mim rapidinho, só dá aí um sim ou não, se vocês acham que é tudo a mesma coisa, tá tudo igual. Eu não vou nem precisar esperar vocês responder. É claro, né, que ela mudou. Porque, por exemplo, eu falei agora há pouco que a aproximação, que a visita do ponto de venda da loja, efetivamente, era algo importante, né? Tal. É importante, continua sendo, mas como é que você vai fazer isso se você está de home office? Então, assim, mudou o processo. Não tem mais. Outra coisa, apresentação de proposta. Pô, apresentação de proposta presencial é uma coisa, né? Você estando na frente do teu comprador e tudo mais. Agora, e você estando por telefone, ou então fazendo conferência pelo Zoom, ou então mandando a proposta pelo WhatsApp? É uma outra configuração completamente diferente. Identificação de objeção, né? Você vai falar com o teu comprador por telefone. Veja, a conversa por telefone, ou então por WhatsApp e tal, ou então pelo próprio Zoom, quando você usar a conferência, mudou. É uma outra configuração. Pelo WhatsApp e pelo telefone ainda é pior, porque você perde um elemento importantíssimo da comunicação, do processo de comunicação, que é a comunicação corporal, né? A não verbal que a gente preconiza nos treinamentos, né? Então, assim, não tendo esse elemento, o que vai suscitar? Vai suscitar uma equipe que precisa de novas habilidades. E aí? Como é que está isso? Né? Já estamos trabalhando no sentido de buscar quem é que pode capacitar essas pessoas nesse sentido? Ou então tem algum curso, tem alguma coisa online, ou então algum outro... Então, assim, o que eu tenho percebido em muitos casos, quando se fala de qualificação, por exemplo, eu vi empresas que tinham, inclusive, programas, né, que ajudavam aos seus colaboradores com algum tipo de formação e tal, buscando certificar essas pessoas em determinadas disciplinas. E isso é louvável, é fantástico isso realmente. Agora, nós não podemos esquecer um curso de administração de empresas, um curso de marketing, alguma disciplina ligada, né, a esse contexto comercial, vai trazer com certeza uma nova bagagem para o teu colaborador, sem dúvida nenhuma. Agora, nós não podemos esquecer que, falando aqui do nosso dia a dia, do nosso processo, né, de pastinha de tablet na mão, chegando no ponto de venda, repondo o produto, falando de promoção, é uma dinâmica exclusiva nossa. É uma dinâmica muito exclusiva, fantástica. Eu sou apaixonado por essa dinâmica, né? De você poder sair de casa, visitar lojas diferentes, se deparar todo dia com um cenário diferente e tal. Isso a gente brinca aqui na Bahia, né? Diz que isso é tipo como se fosse uma cachaça, assim, é um vício, né? Você que entra não sai mais. Então, assim, eu gosto muito dessa praia. Só que, assim, nesse contexto, existem técnicas específicas e que a gente precisa estudar essas. Então não adianta a gente ficar somente investindo, né, no conhecimento acadêmico, especificamente das equipes, se isso é possível, ou se você pensa dessa forma, mas assim, no dia a dia, lá na rua, e aí? O que você está estudando para você efetivamente melhorar o teu desempenho como profissional de vendas externas? Então, assim,
assim, uma chamada de atenção aí para a gente se ligar, porque realmente é um ponto extremamente importante, principalmente agora, né, que a gente está percebendo essa mudança de dinâmica, né? A dinâmica de atendimento em algumas áreas mudou completamente. Né? Eu tenho notícia de empresas de alguns estados que estão ainda hoje trabalhando no modelo híbrido. Marcos estava aqui, Marcos ele faz mentoria comigo, ele estava comentando que na empresa dele ainda está nesse regime, é uma semana home office, outra semana na rua, e assim como essa empresa, tem várias outras empresas aí pelo Brasil afora. Eu tenho algum contato com o pessoal das associações de distribuidores, ou então o pessoal da ABAD, da Associação Brasileira de Distribuidores, que também estão nessa pegada. Então a dinâmica mudou. Né? Prospecção de cliente. Ah, mas o vendedor é que tem que ir para a rota para ele visitar a loja presencialmente, a loja que abriu, agora tem que ficar atento e tal. Sim, mas e agora que ele não está visitando, que ele não está indo para a rota, ele está ficando em casa? E aí, vai parar a prospecção? Você vai parar de pensar em abrir ponto de venda, as lojas vão abrir, e aí só os seus concorrentes é que vão chegar lá na loja nova, aberta recentemente? Não dá para se pensar nisso. Né? Então, é mais ou menos por aí. Luciana colocou na rua, o contato interpessoal faz a diferença, o não verbal conta muito, além da presença física no PDV, que nos permite as análises presenciais que o cliente não nos dá online. Mas sem dúvida nenhuma, Luciana, é exatamente isso aí que eu estou falando. Né? Um elemento super importante do processo de comunicação, que você realmente, para quem está aí no dia a dia, percebe, né? Você está falando com uma pessoa, ela se manifesta, ela se fecha, cruza os braços, ou então se afasta da mesa quando você está apresentando alguma coisa para ela, está te dando ali algumas informações que você, se estiver prestando atenção, se estiver bem atento no processo de comunicação, vai perceber e vai poder, inclusive, fazer algum tipo de ajuste, né, naquilo que você está apresentando, né? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Bom, eu não quero aqui, né, dizer o seguinte, olha, mas isso tudo aqui que você falou, tal, é muito bonito, não sei o quê. Olha, assim, ó, se você não tem algumas dessas coisas que eu comentei aqui implementadas, tente fazer um exercício, tente implementar, sabe? Eu gosto de dizer o seguinte, prove você mesmo, eu não, porque não adianta eu ficar aqui falando, dizer que algumas empresas, eu posso até mandar depois lá no grupo lá de conferência lá que a gente tem lá no Telegram, lá no grupinho do Telegram, eu posso até mandar lá depois, apontando para vocês alguns nomes de empresas, para vocês darem uma sondada pela internet e tal, mas, gente, não adianta isso, sabe por quê? Porque assim, você não vai implementar. Então, e aí que está o grande problema, você não vai implementar. Então você tem, a ideia aqui eu te desafio, implemente, tente fazer isso que eu estou falando, somente assim, ó, não faça de todo o passo a passo do vendedor, não. Escolha um passo específico, que é esse, por exemplo, da verificação de loja, aquele que está indo para a rota, né? E saia com ele quando você puder sair. Eu sei que tem gente que já está saindo junto com o vendedor, então se você já pode sair, sai junto com o vendedor, vai para o ponto de venda e faz uma lista do que seria o ideal da verificação de loja. Né? Como é que o teu vendedor, você acha que ele deveria fazer a verificação de loja? E aí você vai ver. E você vai poder começar a criar, então, uma ideia de como é que ele está. E você faça isso com os outros. Você vai perceber diferenças. Vai ver que se você enumerar 5 itens dentro do passo da verificação de loja, você vai ver que um vendedor vai ter um excelente desempenho, outro vai ter médio, outro vai ter abaixo, outro vai ter mínimo. Você vai ter um range diferente de comportamentos baseado nesse pressuposto que você está estabelecendo. E você, sabendo disso, você vai poder juntar, de repente, mesclar, botar esses caras todos dentro de uma sala, por exemplo, e falar, olha, você tem aqui um belo desempenho com a aproximação, na parte de verificação de loja e tal, juntar esse pessoal, trocar informação, usar como exemplo juntando com o outro. A gente fazia muito isso, tipo painéis, né? A gente chamava de painel isso. Então fazer um painel e juntar tudo isso e ver aonde é que pode dar para tentar melhorar aqueles que não estão tão sensíveis, né, ao processo. E uma coisa importantíssima para a gente finalizar, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, mostrar para vocês o que vocês já viram lá no anúncio. Eu coloquei isso lá no início da nossa apresentação, que é a imagem que eu usei para caracterizar esse evento de hoje, que estava lá no LinkedIn, eu não sei se vocês chegaram a observar. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu consigo colocar na tela.
Deixa eu ver se aparece. Espera só um pouquinho, já está aqui. Para mim já está aparecendo, mas para vocês ainda não. Vamos ver se ela vai. Espera aí só um pouquinho, pessoal. É a imagem. Eu não estou conseguindo compartilhar ela com vocês aqui agora. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas olha só. É a imagem de uma pessoa puxando a outra. Agora peguei aqui, achei. É a imagem de uma pessoa puxando a outra numa subida de montanha. Né? Então, qual foi o meu pensamento quando eu coloquei essa imagem? Quando eu coloquei essa imagem nessa capa, pessoal. Eu imaginei o seguinte: o que a gente vê aí? A gente vê uma pessoa na parte do alto, puxando, né, a pessoa da parte de baixo para subir, para ajudar ele a subir, para vir para a mesma posição que ele está. Isso tem uma representatividade importante no nosso contexto. Né? Você é o cara que, em tese, você que está coordenando uma equipe, você que está gerenciando um time de vendas e tal, você nessa representatividade, aí, nessa simbologia, está nesse patamar acima. Né? Está um pouco mais alto do que essas pessoas, não pelo posto, mas em tese pela sua experiência, pela sua vivência, pelo seu conhecimento, pelo seu expertise no contexto comercial. Né? Então você tem aí uma responsabilidade de puxar o seu time para um nível acima. Agora, olhando para o ponto de vista de quem está sendo puxado, também tem um fator importantíssimo nessa imagem, que é o seguinte: vocês notam aí que a pessoa que está mais abaixo, ela também está se posicionando, ela está, digamos assim, facilitando, querendo subir. Né? Então, assim, gente, para fechar, né, esse nosso bate-papo de hoje aqui, eu diria o seguinte: a gente precisa aprender um ponto assim super importante nesse contexto, né, que é exatamente a gente saber identificar quem efetivamente quer subir. Porque tem muita gente que estão aí, que eu vi muitas pessoas nas equipes de vendas, que não querem subir, sabe, que não estão efetivamente interessadas em nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de melhoria e tal. E nós temos que ter essa sensibilidade como gestores, para que a gente possa efetivamente garantir ou pelo menos não uma homogeneidade, porque isso não é possível, né? É uma, digamos assim, isso é utópico, né? Essa homogeneidade de uma equipe de vendas, já que você está falando aqui de seres humanos e tal. Mas a questão é de você efetivamente tentar, pelo menos no sentido do desejo de crescimento, né, de você trazer pessoas mais próximas para um nível mais dentro da sua expectativa. Porque aquelas pessoas que realmente não querem, né, elas podem não querer, mas elas não são, e você não é obrigado efetivamente a tê-las no seu time. Então eu provoco aqui esse pensamento, porque isso que eu estou falando aqui, essa questão do monitoramento, de você conseguir ter documentado, né, como é que está o desempenho de cada uma das pessoas da sua equipe, vai provocar você, vai levar você a falar sobre os problemas de algumas pessoas, sobre as oportunidades de algumas pessoas. E isso pode mexer positivamente, como pode não mexer. Não mexendo, você vai saber também o que fazer. Então, é de nós termos essa capacidade de identificar, mas também termos depois a capacidade de agir, no sentido de prover as necessidades em relação àqueles pontos de treinamento, ou então decidir efetivamente tirar essas pessoas do time para que a gente possa colocar outras que queiram efetivamente avançar. Então, essa é a linha de pensamento que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu queria só deixar aqui uma última mensagem. Eu vou deixar aqui um outro QR Code aqui para vocês, que é um QR Code de acesso lá para a minha página, lá na internet. Vocês, se quiserem depois, podem dar uma chegada lá para se inscrever. Eu tenho Opa, aqui é o da internet, é o do LinkedIn. Aqui é o endereço onde eu tenho as inscrições, as pessoas se inscrevem lá, e aí eu tenho mandado as mensagens lembrando sobre os nossos eventos, apresentando previamente os conteúdos que vão ser discutidos, e também tem lá um grupinho lá de Telegram, onde a gente coloca lá postagens, eu coloco lá alguns conteúdos, coloco lá algumas informações. Se você também tiver algum conteúdo que queira debater, pode colocar lá, que eu vou ficar muito feliz de ver essa movimentação. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês.
sabe? Eu gosto assim, pouquinhas pessoas, mas eu pretendo agora no LinkedIn você consegue expandir um pouco mais. Se você gostou, eu peço que você compartilhe aí com outras pessoas. Amanhã eu devo postar o link do vídeo, desse vídeo que a gente gravou hoje aqui, e deve ficar disponível lá nesse site por uma semana, até a próxima quinta-feira, até a próxima quarta-feira, na verdade. Ok? E aí nós nos vemos então, na próxima semana tem mais, eu devo divulgar até sexta-feira ou sábado o objetivo, qual vai ser o tema da próxima semana. E a gente se vê por aí. Um grande abraço a todos, boa noite, pessoal. Valeu, Luciana. Abração aí, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Semana que vem estamos na área de novo, melhor, já um pouco mais treinados aqui no LinkedIn. Valeu. Um abraço para você, viu? Até mais. Vou encerrar. Tchau, tchau.